consultor imobiliário. Tu sabias que o homestaging efetivamente transforma qualquer casa num lar com intervenções extremamente fáceis de implementar e que ajudam a comunicar visualmente o valor do imóvel? Pois é. Eu sou Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. Este é o segundo episódio da série recentemente iniciada, Homestaging para que te quero, uma série que criei especialmente para ti, consultor imobiliário, para que comeces a integrar o homestaging na forma como tu fazes o teu negócio, na forma como tu prestas os teus serviços, quer para posicionar estrategicamente os imóveis, quer para posicionar estrategicamente os teus próprios serviços. Portanto, fica comigo e hoje vamos, neste episódio de hoje, ver casos de estudo de antes e depois. Vamos saltar já para uma das minhas plataformas preferidas para me inspirar, o Pinterest, e que eu te convido a entrar também a começar a usar esta plataforma extremamente visual e criativa, que pode te ajudar a ter ideias para comunicares com o proprietário. Vemo-nos já a seguir. Já te tinha dito que hoje vamos ver então casos de antes e depois de todo o mundo, porque o homestaging foi criado nos Estados Unidos da América por Barbara Schwartz, e às vezes passa um bocadinho aquela ideia de que é somente para aquelas casas americanas enormes com a master suite, enfim, mas não é verdade. Adequa-se a qualquer casa e as nossas casas europeias pequenas também são um ótimo, como é que se diz, campo então para usar então esta ferramenta. Então, eu fiz aqui uma breve pesquisa, isto foi uma coisa relativamente rápida, de minutos. Aliás, é uma coisa que eu te aconselho a fazer também, que é partilhares com o proprietário exemplos do antes e do depois, para ele perceber então de facto o impacto que o homestaging tem visualmente nos imóveis, como os torna mais atraentes, a regra geral, com ações extremamente fáceis e económicas de executar, e então isto serve então para te inspirar. Isto são exemplos de todo o mundo, nomeadamente França, Espanha, e alguns outros que eu não consigo perceber de onde é que são. Mas pronto, então vamos lá olhar. Vou aqui escolher uns quantos e vamos aqui olhar uns a uns. Então, os significativos. Por exemplo, temos aqui este. Repara bem aquilo que foi feito. Olha, este armário, olha aqui esta coleção de chapéus. Não faz nenhum sentido se estar aqui. Repara como a cor da parede, nem isso foi alterada. Somente aqui este mobiliário. Não era necessário, provavelmente já o proprietário teria
porque é essa a ideia, é a casa ser o centro comercial onde se vai buscar móveis aqui de uma divisão para colocar acolá. Portanto, a ideia de facto é o menor investimento possível. E então, temos o quê? Temos, repara bem nas fotos, que portanto, que foram eliminadas aqui, se mantém-se, portanto, isto para um staging não serve, não é? Portanto, esta foto, eu vejo aqui uma criança, teria de se substituir por uma coisa mais neutra. Outra coisa que eu tiraria aqui deste quarto seria a TV. Gosto de resumir o quarto precisamente à função de quarto. Outra coisa, repara bem ali, aqui tens uma sapateira, isto tem que ser eliminado, reduzir o quarto só à função de quarto, os sapatos, tudo o que não que não é bonito, que não tem aquela função que a divisão chama, tem que ser escondido. Repara bem aqui na colcha, portanto, foi substituída, portanto, de facto, há aqui uma coisa muito mais apelativa. Aqui, embora seja ainda uma solução ainda bastante personalizada, mas se fosse, pelo que eu estou a ver, não dá, esta solução não dá para um staging, não é? Porquê? Mas somente por isto, pelas fotos, portanto, tudo o resto está ótimo e já há de facto uma enorme mudança no quarto. Vamos ver então outro exemplo. Este é um exemplo típico. Repara bem, o que é que se fez nesta casa de banho? Somente pintou-se os azulejos. Tu repara bem como é tão simples, fazer uma alteração numa casa de banho. Tornou-a imediatamente mais ampla. Aqui assim este lavatório foi substituído. Isto é uma solução relativamente barata. Não é assim tão caro substituir aqui estes mobiliários, não é? Em termos de fotografia, só há uma coisa, não percebo porque é que está aqui esta toalhinha aqui pendurada, isto tem que sair. Agora gosto aqui desta composiçãozinha aqui assim, do sabonete, do dispensor, mas onde eu quero que tu olhes, então é aqui, são as cores. Praticamente nada se fez nesta casa de banho e já muita coisa mudou. Repara como, por exemplo, aqui se diminuiu aqui esta tralha, manteve-se aqui esta prateleira, fora isto suponho que sejam escovas de dentes, e pouco ou nada se fez e então ela de facto ficou com um aspecto bem mais bonito. Portanto, uma intervenção muito fácil de se concretizar. Já venho aqui para esta, vou aqui ver primeiro esta casa de banho. Outro exemplo em que somente se pintou azulejo e aqui nem sequer os lavatórios, portanto, os sanitários, portanto, as louças sanitárias foram alteradas. O que é que se acrescentou aqui? Esta gravura e o espelho para dar profundidade. O que é que se fez também aqui assim? Foi aqui estes dispensores. Podia-se ter aqui acrescentado aqui alguma coisinha para tapar aqui estas canalizações? Sim, não há necessidade, portanto, como tu vês, é com
pintando só os azulejos, está aqui. E com este espelho, como tu vês, já muita coisa muda aqui neste ambiente. E geralmente é isto, é uma questão de cor. Repara bem como aqui se mudou. Então, esta parede vermelha mudou-se para esta cinza e isto transformou completamente aqui esta sala. A mesa é a mesma, pintada, as cadeiras são as mesmas, pintadas, como tu vês. O sofá dá-me a crer que também seja o mesmo, só mudou de posição e, de facto, se isto for o acesso então a esta divisão, ela é muito mais fluida desta maneira. Olha aqui, esta almofadinha está aqui de novo, portanto, é uma questão de reutilizar as coisas e, portanto, aqui aquilo em que é que se investiu? Foi praticamente em pintura, mais nada, e retirou-se aqui muita coisa, aqui assim vês, aqui estas gravuras penduradas, que estes quadros, tudo isto saiu e reduziu-se para estas gravuras maiores. São mais adequadas em termos de dimensão, portanto, ajudam então a transmitir, quer dizer, o espaço já é grande, não é? Vê-se que o espaço já é grande, mas desta maneira fica ainda maior. Portanto, se estivermos a falar naquele contexto de mercado em que os imóveis são mais ou menos semelhantes uns aos outros, então este destaca-se dos outros facilmente. Ai, caramba! Olha aqui, queria-te mostrar este aqui. Queria-te mostrar aqui este aqui. Isto é uma situação que acontece muito. Portanto, em imóveis com algum espaço exterior, como varandas, até as próprias varandas, ou pátios, como é este caso, geralmente estas zonas são utilizadas como estaleiro, como arrecadação, em vez de se usufruir como espaço exterior. E então aquilo que se fez foi devolver a este espaço essa função. Portanto, um imóvel, quando é vendido nestas condições, este espaço é visto mais como um incómodo do que como uma mais-valia. E olha só, com uma pequena transformação, traz uma diferença enorme ao imóvel e uma valorização notável aqui a este imóvel. O que é que eu te queria mostrar aqui? Mais, por exemplo, vamos ver aqui este quarto. Repara bem como é que este quarto está. Muito pouca coisa foi feita neste quarto. O que é que se fez? Perdão, este roupeiro foi pintado de branco, e as cortinas foram trocadas para este cinza, portanto, o quarto é praticamente monocromático, com uns detalhes aqui e ali de castanho e verde, mas de facto não tem nada a ver com este anterior. E como tu vês aqui, esta cama dá uma sensação muito mais de conforto do que esta aqui de cima, não é? Portanto, ao se eliminar, por exemplo, também esta mesinha,
ajuda então a manter aqui esta fluidez. Gosto muito desta planta aqui, precisamente porque liga o quarto a este espaço exterior. Portanto, é como se o quarto, como se a varanda fosse uma extensão do quarto. E isso de facto dá uma valorização muito grande aqui a estes espaços. Outro exemplo que eu te queria mostrar, este aqui, por exemplo, isto hoje ficaria um vídeo enorme. Aqui, repara bem aqui que pouco ou nada se fez nesta cozinha. Houve aqui aqui estes armários foram trocados, aqui os de cima, claramente. Aqui esta parte de baixo, aqui estes azulejos, foram pintados, mas no fundo o grosso foi mantido, só foi aqui trocado uma ou outra coisa, portanto leva-me a crer também que este mobiliário foi todo trocado, mas não havia necessidade, bastava pintar era o suficiente. O que é que eu vejo aqui assim? Vejo o que é que eu eliminaria ainda. Aqui este frigorífico tem ainda muita tralha aqui, bastava isto trocar, retirar isto, portanto, já o espaço se tornaria muito mais leve. Como tu vês, é tirar, pintar e luz, não é? Vazio. Olha aqui outro exemplo. Aqui outro exemplo que foi em que as soluções foram pintar, reduzir o mobiliário, para bem, e iluminar. Estas foram as soluções. E como tu vês aqui, daqui para aqui, o que tu vês é isto tudo sai, esta tralha toda sai. Até isto poderia não estar aqui, não há necessidade nenhuma de estar aqui. Os armários foram pintados, portanto, há uma reutilização. É algo que no homestaging eu recomendo, é a reutilização ao máximo, precisamente para se investir onde é mesmo necessário, onde não há outra forma de fazer as coisas. Portanto, o chão é o mesmo, portanto, com pouquíssima ação. Foi pintura, redução do mobiliário, até isto. Se isto for para venda de casa, e acho que sim que é, esta mesa até pode ser mesa de jardim, daquelas mais baratinhas, portanto não tem que ser um mobiliário, especialmente este mobiliário, não tem que ser assim aquelas lojas de design, não. A ideia do homestaging não é essa, é encenar, isto é cenário. O que é que nós temos aqui? Também, olha, o outro exemplo em uma casa de banho que é dos sítios mais problemáticos, que geralmente é isto, basta pintar. E foi o caso. Acrescentou-se aqui uma cortina, acrescentou-se aqui esta planta, ajuda a se perceber esta profundidade. O que é que se fez? Lembras-te de eu ter dito naquele outro exemplo dos sanitários que precisavam ali de um elemento, cá está este elemento que disfarça ali estas canalizações. Basta isso, nem sequer se mexeu nos sanitários. Repara bem aqui assim
nestes dispensores, tudo isto é uma cena, não é? Portanto, a luz não é tão amarelada, é mais branca, mais mais uma das recomendações que eu faço especificamente para o home staging. Portanto, muito pouca coisa se fez aqui, e aí o impacto é gigante. É gigante. O que é que eu te queria aqui? Mais um espaço exterior. Olha este espaço exterior. Mais um espaço exterior em que isto era usado. Nem era para coisa nenhuma, que até as plantas estavam aqui, estavam mortinhas. Repara bem que com uma mesa de exterior, este espaço, além de ganhar dimensão, ganha função. E se tu fazes isso, portanto, já estás a fazer muito mais do que a concorrência. Deixa-me ver aqui mais um exemplo. Olha aqui, mais um exemplo de camas e colchas e por aí afora. Aqui este exemplo vem que se mudou simplesmente aqui a colcha da cama, e aí acrescentou-se aqui a plantinha e substituiu-se aqui este armário. Eu aqui vejo que isto afinal, uma modelação 3D. Ora bem, isto é um assunto muito importante a falar. É que o home staging 3D não funciona para o comprador, ou seja, se tu apresentas fotos virtuais e depois ele chega e vê isto, é um grande balde de água fria. Ajuda sim, eventualmente, o proprietário a visualizar então porque é que tem que mudar a sua casa, porque é que tem que fazer certas mudanças, portanto, mas não serve para o comprador. Portanto, se tu fazes parte daquelas agências que costumam fazer ou que têm esse serviço do home staging 3D, eu não recomendo. É um grande balde de água fria para o comprador. Olha, cozinha e tralha. Repara bem aqui esta diferença. Isto sim, parece-me a mim que não houve nenhuma alteração, ou houve. Se houve, só houve em cima, salvo erro. Se houve, só houve em cima. E mesmo assim, tenho as minhas dúvidas. Portanto, o mobiliário pintado, houve sim, agora é que eu estou a ver, houve tudo, houve aqui, mas não havia necessidade, mais uma vez não havia necessidade. O grande impacto que tu vês aqui, além da cor, é a diminuição de objetos, ajudam a percepcionar, portanto, esta cozinha parece muito mais pequena quando comparada com esta. Portanto, vês que o impacto que a diminuição destas pequeninas coisas, e aí a cozinha e aí a casa de banho têm muito destes pequenos objetozinhos, deve de ser a pessoa que está a vender a casa, já que está de saída, tem que empacotar o máximo possível. É como se estivesse a passar uma pequena temporada de férias, os últimos dias na casa, e eliminar ao máximo tudo o que está à vista. O que é que eu te queria mostrar mais pintura? Olha, mais pintura. Este amarelo passou a este cinza claro. Manteve-se aqui este cesto da casa de banho. Não, por favor, não. Eliminou-se muitas das tralhas que está aqui. Manteve-se aqui a escova de dentes, portanto, ainda dava para eliminar mais. Mas há uma enorme diferença entre estes dois espaços. Como tu vês, às vezes basta isto. Este é um extremo, não é?
este facto é um extremo, é passar deste caos para este, portanto, para este espaço em que aqui praticamente o que houve foi arrumação. Portanto, tu não podes nunca mostrar um espaço deste género a um comprador. Isto já é um avanço grande, mas dá para melhorar muito mais. Nada disto tinha que estar aqui. Grande parte do que está aqui dava para eliminar. Mas como tu vês aqui em termos de arrumação, o impacto é muito, muito grande quando se elimina tralha. Este é o exemplo do quarto de criança cheio de bonecos. Isto tem que sair. Isto tem que sair. A criança tem que ficar privada nos últimos dias, semanas em que a casa está à venda. Não, deixar um mínimo indispensável, perdão, deixar um mínimo indispensável para o dia a dia da criança, mas como tu vês aqui, só o facto de se mudar aqui, de se eliminar aqui esta tralha já mudou imenso aqui o espaço. O que é que eu mudaria mais ainda? Estas paredes poderiam ser pintadas e estas cortinas com uma cor mais clara, uma cor pertinho das, sei lá, um cinza, então utilizar aqui alguns pontos de destaque, somente, mais nada. Portanto, a diferença aqui já é abismal. E assim, a mensagem que quero deixar hoje é que a diferença entre um imóvel com e sem home staging é abismal. Segundo, com pequenas intervenções como a cor, a disposição do mobiliário e a arrumação, as divisões ficam completamente diferentes. Terceiro, que é importante que mostres ao teu cliente proprietário antes e depois, exemplos de antes e depois do home staging, para o incentivares, portanto, a pôr em prática esta série de técnicas, portanto, esta ferramenta, e que o Pinterest, por exemplo, é um ótimo repositório, então, dessas imagens, e que eu recomendo que cries uma conta, cries uma pasta só para este tipo de ideias. Se precisares de ajuda para o fazer, fala comigo, que eu tenho um vídeo curtinho que explica como é que se cria conta, como é que se cria pasta no Pinterest. Portanto, esta é a mensagem de hoje. Portanto, caso, estudo antes e depois do home staging. Vemos para amanhã já. Adeus.